Composição de funções. Aqui a gente vai considerar mais alguns exemplos. Seja f de x dada por raiz de x e g de x, função cuja lei é x2 menos 1. Então a questão aqui que a gente propõe é: determine, caso existam, as compostas f composta com f, f composta com a g, g composta com a f e a g composta com a g. Então aqui, inicialmente, nós vemos que o domínio da f consiste no intervalo fechado em 0 mais infinito, e o domínio da g reais. Então vamos iniciar com f composta com f. A gente aqui, usando a definição de composta, nós vemos que f composta com f calculada em x, por definição, é f calculado em f de x. E neste caso, como a f associada a um x, ele dá a raiz de x, a f calculada em f de x me dá raiz de f de x. Então, f calculada em f de x é a raiz do argumento, nesse caso, f de x. Mas f de x é a raiz de x, então isso fica raiz de x, ou seja, raiz quarta de x. Aqui, quando a gente vê essa lei, ou seja, f composta com f calculado em x nos dá raiz quarta de x, isso aqui, para estar bem definido, obriga que se tenha x maior ou igual que zero. Agora, a gente lembra que o domínio da função composta, nesse caso f composta com f, sempre vai estar contido no domínio dessa primeira função que aparece atuando no x, ou seja, nesse caso, o domínio de f composta com f tem que estar contida no domínio da f. Ora, mas o domínio da f, nesse exemplo, a gente viu, ele é intervalo fechado em 0 e infinito. Ou seja, essa faixa de valores x maior ou igual que zero, ou seja, na verdade aqui você também está com um intervalo fechado em 0 até mais infinito. Então, nós observamos que essa regra, raiz quarta de x, ela é satisfeita para todo x nesse intervalo fechado em 0 mais infinito. Em particular, essa faixa de valores, então ela pode ser tomada como sendo o domínio da f composta com f, ou seja, a conclusão que a gente chega aqui é que f composta com f é uma função cuja regra é dada dessa forma aqui, ou seja, f composta com f calculado em x é raiz quarta de x, e o domínio de f composta com f é o intervalo fechado em 0, infinito. Vamos agora considerar f composta com a g. F composta com a g calculada em x, por definição é f da g de x. A f calculada em x nos dá raiz de x. A f calculada em g de x, então, nos dá raiz de g de x. Mas g de x é x2 menos 1. Então, f composta com g
calculado em x nos dá raiz quadrada de x2 menos 1. Essa regra, que consiste em tomar a raiz quadrada de x2 menos 1, ela estará bem definida se tivermos x2 menos 1 maior ou igual que zero. Aqui lembrando que x2 menos 1, a função do segundo grau, tem raízes em menos 1 e 1. Aqui a concavidade é para cima, então ela teria esse aspecto aqui. Então aqui ela seria 0 em menos 1 e também em valor 0 em 1. Positiva aqui, negativo, positivo, conforme esse desenho mostra. Ou seja, essa faixa aqui, ou seja, x2 menos 1 será maior ou igual que 0 para x menor ou igual que menos 1 ou x maior ou igual que 1. Agora, a gente nota que o domínio de f composta com a g tem que ser um subconjunto do domínio da g. Primeira função que aparece, a gente calcula a g e depois a f. Então, o domínio da f composta com a g é um subconjunto do domínio da g. Agora, o domínio da g é reais. E é claro que essa faixa de valores x menor ou igual que menos 1 ou x maior ou igual que 1, ela é um subconjunto dos reais. Então, eu posso tomar essa faixa de valores aqui como domínio da f composta com a g. Ou seja, f composta com a g é uma função cuja lei é a raiz quadrada de x2 menos 1 e o domínio é o intervalo menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito. Vamos agora analisar g composta com a f. Por definição, g composta com a f calculada em x é a g calculada em f de x. G de x é x2 menos 1. Então, g calculada em f de x é f de x ao quadrado menos 1. Mas f de x é raiz de x. Então, a gente tem raiz de x ao quadrado menos 1. E raiz de x ao quadrado nos dá x menos 1. Então, se você olha essa quantidade x menos 1, essa expressão, isso aqui está definido para todo x real. Ora, o domínio de g composto com f está contido no domínio da f. Mas o domínio da f aqui, ele é fechado em 0 mais infinito. Nós vemos então que aqui a composta de g com f, dada pela lei x menos 1, a princípio, poderia ser calculada para todo x real. Contudo, os valores de x que a gente utiliza para calcular essa composta, eles têm que estar no domínio da f. A gente vê claramente isso aqui. Então, isso acaba nos restringindo o domínio da composta a ser uma faixa menor do que a princípio a gente tinha verificado aqui, x real. Ou seja, o domínio da composta, nesse caso, não é reais, mas ela é o domínio da f, ou seja, a gente restringiu o domínio. Então, continuando aqui, g composta com a f calculada em x, essa função tem por regra x menos 1. E o domínio acaba sendo intervalo 0 mais infinito.
E agora a gente falta analisar G composta com a G. A regra que define essa função G calculado em G de x é G de x ao quadrado menos 1, que nos dá G de x é x2 menos 1, então x2 menos 1 ao quadrado menos 1. Desenvolvendo isso aqui, se a gente quiser, pode escrever como x4 menos 2x2. Aqui vai ficar 1, menos 1 dá 0. Então, x4 menos 2x2. E o domínio da composta, como a gente sabe, tem que ser um subconjunto do domínio da primeira função que aparece aqui, ou seja, da G, que é reais. Ou seja, essa quantidade que aparece aqui, definindo essa regra, está definida para todo x real. Logo, o domínio da composta pode ser tomado como reais, porque vai estar satisfazendo essa inclusão aqui. A composta de G com G tem em regra a expressão x4 menos 2x2 e tem por domínio reais.